Então, se eu ligar um amperímetro em paralelo com um resistor, esse amperímetro vai acabar curto-circuitando esse resistor no qual ele está em paralelo. Por quê? Porque o amperímetro ele é um dispositivo que tem resistência nula. Então, se eu colocar ele em paralelo com um resistor, o que vai acontecer? Ele vai oferecer um caminho diferente para a corrente elétrica, no qual não tem resistência nenhuma. Ou seja, um caminho totalmente fácil, livre para a corrente elétrica fluir sem passar por nenhuma resistência. Vamos entender isso olhando para esse circuito. Aqui eu tenho um resistor R1, o resistor R2 e uma da bateria ideal, beleza? Então, para este caso, o amperímetro foi colocado em paralelo com a resistência R2. Neste caso, perceba, quando a corrente elétrica sair da bateria e começar a andar pelo circuito, ao chegar nesse ponto, ela vai ter que se dividir, né, entre aspas. Uma parte viria para cá e uma parte viria para cá. Só que esse ramo que está aqui, ele é um ramo que não tem nenhuma resistência. Então pensa comigo, a corrente elétrica chega nesse ponto e ela tem duas opções. Passar por um caminho difícil, com resistência elétrica, ou passar por um caminho sem resistência nenhuma. Bom, nessa hora ela é muito esperta, ela vai escolher exatamente o caminho onde não tem nenhuma resistência e ela vai passar por inteira aqui, ó. Ou seja, a corrente que desceria por esse ramo seria nula, já que eu tenho um caminho favorável à passagem da corrente elétrica. Logo, toda essa corrente viria por aqui. E esse cara teria uma corrente nula, ou seja, estaria em curto-circuito. A DDP exatamente em cima desse resistor seria nula e toda a corrente viria exatamente passando pelo amperímetro. Então, para este caso, o amperímetro foi colocado em paralelo com o R2. Significa dizer então que ele vai curto-circuitar R2 e a corrente elétrica não vai passar por esse resistor R2, mas vai passar pelo amperímetro e completar o seu circuito. Neste caso, então, qual seria a leitura desse amperímetro? Bom, como nós temos o resistor R2 em curto-circuito, é como se isso aqui não existisse no meu circuito. Ele não entra na conta, beleza? A gente pode descartar esse cara. Então, eu tenho um circuito composto dos seguintes equipamentos, né? Vou desenhar novamente. Então, o circuito seria exatamente esse, uma bateria de 10 volts, ideal, um resistor de 5 ohms e um amperímetro, já que esse outro cara não entra na análise do circuito. Bom, aqui nós temos que a resistência equivalente seria exatamente 5 ohms, e como a DDP U é igual a R vezes I, U é 10 volts, beleza? A resistência é 5, nós encontramos a corrente que passa por esse circuito. A corrente que passa por esse circuito seria uma corrente de 10 sobre 5 é 2 amperes. Logo, a leitura desse amperímetro seria exatamente a leitura dessa corrente do circuito, ó, 2 amperes. Repare que ela não se divide em nenhum momento, ela é sempre o mesmo valor, já que não tem mais nenhum nó, ou um nodo, ou um caminho no qual ela teria que passar, se dividir para passar por esses equipamentos. Beleza? Então, se eu associar um amperímetro em série, ele vai acabar favorecendo um caminho diferente para a passagem da corrente elétrica, ou seja, um caminho sem resistência nenhuma. E toda a corrente vai procurar aquele caminho. Ou seja, associar um amperímetro em série com um resistor vai acabar curto-circuitando aquele resistor. Ou seja, se for uma lâmpada, ela não vai acender. E isso significa dizer que não vai passar nenhuma corrente por esse resistor que está em curto-circuito. Logo, o amperímetro ele deve ser ligado em série para que ele consiga medir realmente a corrente elétrica que passaria ou que passa por aquele dispositivo no qual você deseja medir. Então, se eu colocasse esse amperímetro aqui, ele conseguiria com certeza medir a passagem da corrente elétrica por esse resistor R2, lembrando que não existiria mais essa parte no circuito. Ou também poderia colocar esse amperímetro aqui, ó, ou aqui, ou aqui. Ele também conseguiria medir a passagem dessa corrente elétrica. Agora, se eu coloco ele em paralelo com um dispositivo, aí com certeza ele vai acabar curto-circuitando esse dispositivo no qual ele está em paralelo.